Muito bom dia, meus amigos, meus queridos ouvintes e irmãos em Cristo Jesus. Nesta manhã, hoje de quarta-feira, dia 23 de outubro de 2019, quero ler com você uma palavra aqui no livro de Atos, capítulo 10, apenas alguns versículos que fala assim: havia em Cesareia um homem chamado Cornélio, centurião do regimento conhecido como italiano. Ele e toda a sua família eram piedosos e tementes a Deus. Dava muitas esmolas ao povo e orava continuamente a Deus. Certo dia, por volta das 3 horas da tarde, ele teve uma visão. Viu claramente um anjo de Deus que se aproximava dele e dizia: Cornélio. Atemorizado, Cornélio olhou para ele e perguntou: o que é, Senhor? E o anjo respondeu: suas orações e esmolas subiram como oferta memorial diante de Deus. Agora mande alguns homens a Jope para trazerem um certo Simão, também conhecido como Pedro, que está hospedado na casa de Simão, o curtidor de couro, que fica perto do mar. Depois que o anjo lhe falou, se foi. Cornélio chamou 2 dos seus servos e um soldado piedoso dentre os seus auxiliares e, contando-lhes tudo o que tinha acontecido, enviou-os a Jope. No dia seguinte, por volta do meio-dia, enquanto eles viajavam e se aproximavam da cidade, Pedro subiu no terraço para orar. Tendo fome, queria comer. Enquanto a refeição estava sendo preparada, caiu em êxtase e viu o céu aberto e algo semelhante a um grande lençol que descia à terra, preso pelas 4 pontas. Querido amigo, querido ouvinte, nessa manhã quero vos trazer uma palavra com um seguinte tema, um tema até sugerido pela minha esposa, pastora Thalita, que ela falou muito ontem, falou na igreja sobre esse tema. Eu não estava no culto, não consegui acompanhar, mas nessa manhã quero falar sobre esse tema porque achei muito interessante. Inspire a inspirar. Se nós formos olharmos aqui no texto de Atos, capítulo 10, ele nos trata de uma das mais importantes conversões da história do livro de Atos. No capítulo 9, vemos também, quem acompanha os leitores da Bíblia, vemos a conversão de um perseguidor implacável. E no capítulo 10, vemos a conversão de um homem piedoso. Essas foram as 2 maiores conversões retratadas no livro dos Atos dos Apóstolos. Entre elas, vemos também 2 milagres: a cura do paralítico Enéas e a ressurreição de Dorcas. Ambos os milagres se operaram pelo poder de Jesus, foram sinais de salvação de Jesus e resultaram na glória de Jesus. Primeiro fato aqui nesse capítulo que quero falar com vocês se chama quanto à sua profissão desse homem chamado Cornélio. Um homem, um soldado respeitado dentre aquela região. Havia, se você ver no versículo 1 do capítulo 10, ele vai falar assim, começa falando assim o versículo: havia em Cesareia um homem chamado Cornélio, centurião do regime conhecido como italiano. Cornélio era um centurião romano destacado em Cesareia, cidade edificada por Herodes, grande, às margens do mar Mediterrâneo. Na organização militar, a legião ocupava em primeiro lugar, aquela região ali ocupava na organização militar de regime
Tratava-se de uma força composta por 6.000 soldados e em cada legião havia 10 cortes. Portanto, cada corte tinha 600 homens e podia comparar-se a um batalhão. A corte estava dividida em centúrias, composta por 100 soldados cada, sobre os quais mandava um centurião. Então esse centurião aqui, ele era a espinha dorsal do exército romano. Deus recruta pessoas para o seu reino de todos os lugares. Mas Cornélio, chamando a atenção de Cornélio, Cornélio era um homem que inspirava os outros a inspirar. Sabe por quê? Porque muitos olhavam para a vida de Cornélio e queriam ser como Cornélio. No entanto, para Cornélio aqui, esse soldado romano foi alistado na família de Deus para ser um soldado de Cristo. Olha que interessante. Por quê? Porque Deus ele procura pessoas. Deus ele procura pessoas que estão dispostas a ir a fazer a sua vontade e não recuam ao mandar de Deus. Veja que a inspiração que esse homem de respeito entre a sociedade tinha, ele transmitia a inspiração, ele era inspirado por Deus em dar esmola, inspirado por Deus em ajudar os outros, e não era só ele que fazia isso, era ele e a sua família. Então veja um segundo ponto aqui, meu querido amado irmão ouvinte, que quanto à sua relação com o próximo, ele era um homem generoso. Ele e toda a sua família davam muitas esmolas ao povo. Se você ver no versículo 2, a piedade não pode ser separada da caridade. Cornélio não se endureceu no exército ou no seu trabalho, mas antes era um homem que tinha um coração generoso. Cornélio dava muita esmola aos povos, praticava obras que abençoavam as pessoas e até chegava diante de Deus no céu, porque se você olhar ali, conforme nós lemos, Cornélio tinha o coração, as mãos e o bolso aberto para ajudar os necessitados. Ele ajudava todos quantos chegassem até ele. Seu amor não era apenas de palavras, não, mas de fato e de verdade. Ele amava ao próximo como a si mesmo. Ele fazia já o que a palavra do Senhor nos fala, o que o próprio Jesus nos ensinou, que dizendo qual é o maior dom. Amar a Deus sobre todas as coisas. Então tu veja que ele era um homem temente a Deus. O seu amor não era apenas de palavra, mas sim de fato e de verdade. Ele não dava esmola esporádica para avaliar sua consciência, não, mas efetivamente socorria os necessitados no meio do povo. Mesmo sendo um gentil e vivendo em terras palestinas, ele era generoso em dar em vez de explorar o povo. O que eu quero falar com isso, meu querido amigo, meu querido irmão? Uma pessoa inspirada por Deus, ele tem prazer em ajudar os outros. Uma pessoa inspirada por Deus, ele tem prazer em fazer a boa vontade. Às vezes você pode até pensar, mas pastor, eu não tenho nem como me ajudar, como que eu vou ajudar os outros? Uma palavra, um abraço, vale muito mais do que muito dinheiro. Quantas vezes nós passamos por pessoas e vemos pessoas deprimidas, pessoas arrasadas espiritualmente, pessoas arrasadas pelas amarras do diabo e pessoas sem nada na sua vida, querendo apenas receber um simples abraço de uma pessoa, um simples carinho de uma pessoa. A piedade ela revela um fato amoroso, um fato de amor, um fato de compartilhação, de compartilhar.
Quanto à sua relação com Deus, ele era um homem temente. Veja só que no capítulo 2 ele diz assim, ele e toda a sua família eram piedosos e tementes a Deus. Deus sempre busca aquele que o busca. Cornélio era um homem piedoso e temente a Deus. Abandonar a religião ancestral dos romanos com os seus muitos deuses e ídolos, mas Cornélio cansara do politeísmo e da idolatria que o povo apresentava e deixara os muitos deuses romanos e se voltara para o único Deus, o Deus vivo. Cornélio era um prosélito, abraçar a fé judaica e passar a acreditar em Deus. Rompera com a sua religião, com seus deuses, com seus cultos, sua teologia havia mudado, a sua vida exterior também. Quero falar para você nessa manhã, querido amigo, querido ouvinte, que às vezes tudo está na forma de como você vê. E você precisa não continuar trilhando esses mesmos passos, não. Você precisa chegar a um ponto e dizer, não, eu tenho que mudar. A fé, ela requer mudança em nossa vida. Deus, ele fala conosco todos os dias, todos os instantes, mas ele requer que nós tome atitude, que nós venhamos a nos inspirar em Deus e a revolver o nosso erro, a revolver aquilo que nos atrapalha na vida, a remover aquilo que nos faz e nos deixa insatisfeito com a vida. E aí então viver somente para Deus. Quanto à sua vida de Cornélio, ele tinha uma vida devocional, um homem de oração. Veja só que a palavra fala ali que ele orava continuamente a Deus. Então, certo dia, por volta das 3 horas da tarde, ele teve uma visão e viu claramente um anjo de Deus que se aproximava dele e dizia, Cornélio. Atemorizado, Cornélio olhou para ele e perguntou, o que é, Senhor? Ou seja, Cornélio, tanto que ele orava, tanto que ele conhecia Deus, que ele sabia que no momento que alguém chamou ele, ele sabia que era o Senhor. E o anjo respondeu, olha, Cornélio, suas orações e suas esmolas subiram como oferta memorial diante de Deus. Cornélio era um homem que tinha uma vida intensa de oração. Continuamente orava a Deus, suas orações subiram ao Senhor, suas orações subiram a Deus. Cornélio era um homem conhecido na terra e conhecido também no céu. Eu pergunto para você nessa manhã, o que te inspira a ser reconhecido por Deus? Como está sendo o teu reconhecimento direto com Deus nesse momento? Cornélio não só tinha abandonado as práticas erradas, como ele decidiu tomar uma vida de comunhão com Deus. Sua vida era em oração abundante, ele falava continuamente com Deus e Deus falava com ele. Pergunto para você nessa manhã, você tem conversado com Deus? Você tem falado com Deus, contado para Deus os seus problemas? Quanto à sua família, ele era um homem exemplar. Ele e toda a sua família eram piedosos, temente a Deus, ajudava ao povo e orava pelo povo. Não orava somente por ele, mas orava pelos outros. Falando em orar pelos outros, lembramos aqui da passagem lá de Jó relatado. No final do livro de Jó, vamos ver que Jó ele só obteve êxito da vitória quando ele consentiu em seu coração em orar pelas pessoas, em abençoar as pessoas. Que eu falo, querido amigo, querido ouvinte, abençoe para ser abençoado.
Abraão também, Deus falou para Abraão: olha, Abraão, todos aqueles que te abençoar, abençoados serão. Então inspire, irmão, a inspirar alguém. Inspire alguém, olhar para você e se tornar inspirado a fazer o mesmo que você está fazendo. Um homem que influencia era o Cornélio. Depois que o anjo lhe falou e se foi, Cornélio chamou 2 dos seus servos e um soldado piedoso dentre os seus auxiliares, e contando-lhe tudo o que tinha acontecido, enviou a Jope. Ou seja, ele já tomou coragem, já fez o que o anjo tinha dito para ele, porque ele não temeu e ele acreditou em Deus. A vida, meus queridos amigos, de Cornélio nos inspira, mas será que a nossa vida também tem sido uma inspiração para os outros? Para as outras pessoas? Será que as pessoas olham para nós e dizem: essa pessoa me inspira? Se você quiser inspirar outras pessoas com a sua vida, vai precisar tomar posse das seguintes verdades, querido amigo, querido ouvinte: ser uma pessoa respeitada, ser uma pessoa generosa, ser uma pessoa piedosa e temente a Deus. O principal é ser uma pessoa temente a Deus, ser uma pessoa de oração, ser uma pessoa exemplar, ser uma pessoa de influência e ser uma pessoa pronta para agradar a Deus. Agradar a Deus é necessário que haja uma renúncia. E para haver uma renúncia, precisamos agradar a Deus de verdade. Renunciar esse mundo, mas por um amor maior. Renunciar esse mundo, mas por um amor que não é em vão. O amor por Deus é o maior amor que podemos demonstrar, porque é o maior mandamento: amar a Deus sobre todas as coisas. E se você amar a Deus sobre todas as coisas, você vai conseguir amar o seu próximo como a ti mesmo. Amém? Que Deus te abençoe nessa manhã e que você seja inspirado por Deus para inspirar alguém através de você, através da tua vida, através de querer ser igual a você, fazer o bem. Seja uma pessoa que faça o bem sem olhar a quem. Amém? Quero orar contigo nessa manhã. Amado Deus, amado Pai, diante dessa palavra, Senhor, eu coloco aqui, Senhor, os ouvintes, ó Pai, que irão passar por essa palavra. Muitos, ó Deus, que vão somente dar uma passadinha e não vai surtir efeito nenhum. Mas, Senhor, também olha para aquele que vai olhar para essa palavra, Senhor, e vai desejar em seu coração em ser inspiração para alguém. Olhar, Senhor, para dentro de si e dizer: eu quero ser um Cornélio, eu quero ser uma pessoa que inspira alguém a se inspirar em mim, a ver em mim a glória de Deus. Ó Pai, os milhares de pessoas nesse mundo, ó Deus, venha olhar para eles, ó Deus, venha ter piedade e misericórdia deles, ó Pai, trazer um profundo arrependimento, ó Pai, para essas vidas. Como Cornélio teve uma grande salvação, ó Pai, eu ofereço uma grande salvação para essas vidas, ó Pai, que eles possam inteiramente, ó Deus, conhecer o verdadeiro Deus, se render aos seus pés e ser uma vida além de ser uma pessoa melhor, mas também viver uma vida melhor, em nome de Jesus. Traz a paz, traz a alegria nessa vida, nesse lar, nessa vida angustiada, nessa vida atormentada pelos infernos, nessa vida atormentada pelo Satanás. Traz, Senhor, um pouco de liberdade para ela, um pouco, Senhor, de esperança e um pouco, ó Deus,
de paz para o seu coração. Ó Pai, essa pessoa enferma, Senhor, venha repreender, Senhor, essa enfermidade, ó Pai, colocada por Satanás. Venha repreender pelo teu poder, ó Pai, e que essa pessoa, Senhor, a partir de hoje, a partir de agora, ó Deus, ela possa tomar em sua vida um novo rumo e dizer: a partir de hoje eu quero ser inspirado a inspirar os outros, olharem para mim e ver a diferença em minha vida e ver que sou uma pessoa, um ser humano diferente, um ser humano que tem a graça de Deus e a misericórdia de Deus sobre a minha vida. Ó Pai, esteja com todos os teus filhos, desde agora e para sempre. Eu te peço, guarda, Senhor, a família, guarda, Senhor, a sociedade, Senhor, a nossa comunidade, ó Pai, guarda, Senhor, embaixo das tuas mãos santa e poderosa, e abençoa todos os ouvintes, em o nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Que Deus possa te abençoar, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amado ouvinte, amigo que nos ouviu nessa manhã, que essa palavra possa tocar o seu coração e que tu possa ser um exemplo de pessoa onde você vive, na sociedade onde você se encontra. Amém? Os cultos na nossa igreja, no próximo sábado temos culto às 19h30, ali no Gasparim, na rua Francisco Pedro da Silva, número 90, entrando no Gasparinho, lá antes da DDX, um pouquinho antes da DDX tem uma rua à direita, é a rua Francisco Pedro da Silva. Entra naquela rua, no final da rua você vai ver a nossa igreja ali, onde nós se reunimos para falar do amor de Deus, para adorar ao Senhor. Amém? E você que quer adorar ao Senhor, sentir a paz no teu interior, vem ali nos fazer uma visita, que Deus estará pronto a te receber e nós estaremos com os braços abertos a te acolher ali naquele lugar, para junto nós orar e adorar ao Senhor. Em nome de Jesus, amém? Tenha uma ótima quarta-feira e que Deus possa vos abençoar.